Vitor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. Ele que aos 29 anos montou o primeiro MBA de Marketing Digital no Brasil. Atualmente é professor nas universidades aqui em Portugal e, claro, é brasileiro. Nós vamos receber aqui Nino Carvalho. Nino, é uma satisfação enorme ter você aqui no nosso podcast. E agora me conta, já tô vendo aqui, já vamos adiantar já que tem aqui um livro que, caraca, é pesado, viu? Mais de 600 páginas, não é? Não, acho que a edição que foi publicada, essa aí tem 500 e tantas, e tem 950 gramas, se eu não me engano. É bem pesada. Legal, legal. Vamos falar disso também. Professor Nino, conta pra gente como é que tudo começou na tua história. Mestre, a história de Portugal, né? Para poder encurtar, senão eu sou bem mais velho que vocês aí, vai levar mais tempo. Olha, foi sem querer, viu? Foi sem querer, quer dizer assim, não foi a primeira opção, certamente. Minha esposa e eu, por vários motivos, a gente começou a falar em sair do Brasil, talvez em 2013. Eu sempre tive essa vontade, já morei um pouco fora, já Sim. tive uma vida de trabalhar fora também como executivo e tal, e sempre viajei muito no Brasil também, então a gente já conversava sobre isso. E aí teve um monte de coisa, tanto coisa negativa como questões ligadas à saúde, como positiva, né, ficamos grávidos, né, e tal, e aí esse papo se intensificou. E aí a gente decidiu vir para fazer doutorado fora. Quer dizer, decidimos ir para fora. Então, pera lá. Antes você já tinha Sim. uma formação. Em qual área? Sim. Bom, a graduação em jornalismo, mas eu trabalhei muito pouco como jornalista. Eu rapidamente entrei em marketing. E aí fiz pós-graduação em marketing no Reino Unido. Depois mestrado no Brasil. Na área de administração, com foco em marketing também. E pronto, aí minha vida basicamente quase toda é em marketing mesmo, né? E aí já dava aula, já trabalhava, deixei de ser consultor, deixei de ser executivo em 2008 para começar a minha consultoria, então já tinha uma carreira, estava desde o início da internet, já mexia com isso, então teve um pouco de tudo, competência, sorte, lugar certo na hora certa, até esse momento vamos sair. Sim. E aí, tendo já um circuito acadêmico, né, vocês consideraram então fazer um doutoramento aqui em Portugal. O doutoramento, confesso que foi o seguinte, olha, vamos sair do Brasil, né, para ter lá um futuro que a gente deseja ter, agora pensando em filhos, etc, etc. E aí, o primeiro foco foi sair do Brasil. Aí vamos procurar lugares para ir. Eu tinha uma predileção, por exemplo, pela Austrália ou pelo Reino Unido, por ter algum contato já com esses dois países antes dessa decisão. E aí pesquisei, caímos na Nova Zelândia, que começou a ser a trilha. A Nova Zelândia, em algum ponto, aí você vai eliminando, né? Esse aqui eu não quero, esse aqui eu não tenho como pagar, esse aqui não adianta fazer doutoramento lá porque a gente não pode viver legalmente, né? Então a gente foi eliminando e chegamos na Nova Zelândia. Aí eu caminhei um pouco no processo de ir para Nova Zelândia até que chegou a barreira cães. Né? Cães, cachorros. Né? A barreira cães foi o seguinte, olha, na Nova Zelândia tem toda uma questão de fauna, flora, né, e tal, várias burocracias e legislações lá. Então, a gente tinha que deixar 2 cães que a gente tinha em quarentena. Não podia ser no Brasil, podia ser nos Estados Unidos ou na Alemanha, durante 6 meses, se eu não me engano. E, obviamente, bancando aquilo tudo, era uma fortuna fazer esse processo todo. E aí os cães poderiam ir para lá, né, distante da gente, poderiam ir para lá. E se chegasse lá, o cão não fosse aprovado pelo veterinário e tal, aí eu matava ou trazia de volta. Então, caramba! Tipo, olha, cara, não passou no teste aqui e tal. Aí a gente ficou muito preocupado com isso, aí vamos, não vamos, e a gente desistiu. Meu Deus, cara. Aí desistimos de sair fora. Pera que eu ainda tô... Caraca, é isso mesmo. É literalmente isso. Na minha lembrança, eram uns $70 mil o valor que eu tinha que gastar só com cão, para poder fazer esse processo todo. Aí desistimos. No que a gente desistiu, o meu irmão, que por acaso também está aqui agora, ele já conhecia mais Portugal e falou assim, por que você não pensa Portugal? Eu nunca nem tinha pensado em Portugal. Eu hoje falo que talvez com uma cabeça bastante ignorante da época e com preconceitos que eu acho que muitos brasileiros têm, eu nem imaginava como opção, sabe? Eu achei, não, mas ainda é legal, cara. Pô, eu vou para a Europa, vou para Portugal, sabe? Aquela coisa que eu acho que muitos outros brasileiros que não conhecem cá têm essa sensação, né? Que aí você tem Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, Portugal, às vezes até Espanha, né? Não tem muito essa ideia. E embora conhecesse vários países na Europa, não conhecia Portugal, nunca tive vontade. E aí, com essa insistência,
Eu me candidatei às universidades aqui para o doutoramento, que aí também tinha essa questão de ficar legalmente, a minha esposa podia vir legalmente, que também era importante, eu tinha um filho também, o filho pode vir, então isso era óbvio que era uma coisa muito importante no nosso caso, e aí, ao mesmo tempo que eu me candidatei, eu vim conhecer, aí vim pessoalmente conhecer. Foi a primeira vez? Aí foi a primeira vez em Portugal, foi a primeira vez. Aí eu fui em tudo quanto é universidade, em várias cidades, então Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga. E aí passei por esses lugares todos, as universidades também, e aí quando chegamos no Porto, cara, eu saí da estação São Bento, eu falei, é aqui. Foi assim na hora a decisão, foi a última cidade que eu vim, foi assim a decisão estava clara. E aí pronto, aí a gente foi só fazer lá os trâmites burocráticos necessários e viemos, estamos aqui já há 8 anos. Caramba, eu também tive o mesmo sentimento quando eu passei no Porto. Eu costumo dizer que, ou entre Porto e Lisboa, qual que você prefere? Porto, mas eu tenho ressalvas, mas sim, Porto, Pois, porque eu também prefiro Porto em vez de Lisboa. Mas me conta das tuas ressalvas, fiquei curioso agora. Cara, assim, depende muito do tipo de pessoa que você é, né? Então, repara, assim, eu sou, né, já vim pra cá casado, com um filho na altura de 1 ano, e já com certa estrada na carreira, então eu tinha aspirações que vão variar, né? Vai ter lá um jovem que é outra coisa, etc, etc. Então, para mim e para minha esposa, a gente nunca gostou de lugar muito cheio, engarrafado, sabe? Aquela coisa toda. Então, Lisboa não era muito uma opção. Porto a gente já acha muito grandão, embora, obviamente, para padrões brasileiros está longe de ser isso, né? Então, a gente também quer, daqui a uns 2 anos talvez, ir para um lugar ainda menor e mais pacato. Então, Porto eu acho que tinha... fomos muito bem recebidos, gostamos da cidade. Claro, o curso de doutoramento, na altura que eu ia fazer, o melhor dos que eu escolhi na altura, também era caro, a Universidade do Porto, então tudo combinou. Entretanto, a ressalva principal, cara, depois de tanto tempo já cá em Portugal, é o momento do inverno, que na minha concepção vai de agora, outubro, até abril, só que para mim o inverno dura 6 meses aqui, assim, eu acho muito ruim, eu não sou um cara que gosta de frio, então a gente sente muito isso, sempre sentiu, e você imagina com criança tendo que acordar de manhã, levar, e tá frio, tá chovendo, então não é nem tanto o frio talvez, é a chuva que eu também sei que tem em outros lugares, então a gente quer ir para um lugar mais quente no futuro. Sim. Você veio de onde no Brasil? Eu sou do Rio e a minha esposa é de Minas. Ok, então veio da cidade de 40 graus. Pois, foi muita diferença, sentimos muito. Eu senti muito isso na pele também quando eu vim para uma cidade chamada Bragança. Eu cheguei a pegar -7 graus lá. Nem imagino, cara, nem imagino. Para quem não tá preparado para o frio, tem que ter atenção. Isso é muito importante na hora de um planejamento de mudança para Portugal, né? As pessoas às vezes acham que Portugal é tudo a mesma coisa. Exato. E varia de extremos a extremos, onde em Bragança você pega -7 e no Algarve você ainda consegue pegar uma temperatura mais amena, mais quente, que também não é lá. O sol é diferente, né? Eu costumo dizer que o calor aqui de Portugal é completamente diferente do calor do Brasil. Olha, e outra, quando você fala que essa questão de planejamento, acho que isso vai em tudo, né? O que eu mais vejo, honestamente, são brasileiros que ou vêm para cá, já chegam aqui, ou então querem vir, e você percebe que o camarada não tem a menor ideia do que ele vai encontrar. Né? A gente teve um planejamento, né, na hora de vir para cá, e ainda assim muitas coisas deram errado. Por exemplo, a questão do euro, que eu acho que muitos de nós aqui vivemos, né? Eu cheguei para cá, o euro 3 e pouco, como vocês sabem, na pandemia foi para 7. Então, esse tipo de coisa a gente não costuma não prever, e é difícil de prever. Agora, quanta gente vem para cá achando que vai abrir um negócio de açaí e ficar milionário no dia seguinte? É inacreditável essa ingenuidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, sim. Quais são os principais pontos que você sente que as pessoas pecam nessa mudança sem pensar no? Eu acho que tem uma certa ilusão, talvez a sensação que eu tenho é essa, que o pessoal se ilude achando que as coisas vão ser fáceis em Portugal. Né, que vão achar emprego, que aqui, partindo da minha área de marketing correlatos, comunicação, e-commerce digital, de fato o Brasil é muito mais avançado nessa área, sem a menor dúvida. Então acha que vai vir para cá e essa potencial superioridade do mercado brasileiro nessas áreas vai ajudar a conseguir alguma coisa. E aí, não, mas aí casa vai ser tranquila, a gente mora em qualquer lugar, não precisa ser assim. Isso eu acho que não funciona muito bem, eu acho que é um pouco... sabe, sem sentido, a pessoa ela vai
causar problemas para a própria vida, né? Sem mencionar a questão financeira. Essa brincadeira de viver ganhando em real ou com poupança em real e viver cá, ela é sempre prejudicial, porque a gente nunca vai ganhar no câmbio, né? Então, e é difícil, né? Assim, se nem os grandes economistas conseguem prever, hoje está 5, amanhã vai estar 7, então é complicado prever fazer isso. Então, acho que a pessoa, quando vier para cá ou se planejar, ela tem que entender que não é Disneylândia, sabe? Não é férias. Pelo contrário, eu acho que tem dificuldades aqui, inclusive talvez até para brasileiros ou brasileiras em alguns momentos que talvez não tenha para portugueses. Nós sabemos que Portugal, e esse cara olha índice, né, vendo pela internet, lá ranking, não tem um salário mínimo alto, os pagamentos de aluguel estão muito caros, né, inclusive com discussão de eventual intervenção aí do governo para poder segurar a renda. Então, é como qualquer outra coisa na vida, é uma decisão importante. Imagina, né, cara, porra, eu vou me mudar de país, eu vou, sabe, largar um trabalho para ir para um outro lugar, eu vou investir no meu filho para ele ter uma educação e outro, eu vou com a minha família fazer um mestrado. Cara, é uma decisão muito importante, né? Então eu acho que tem que ser muito bem planejado. Sim. A gente tem fotos aqui da sua mudança com a família também, da tua chegada em Portugal. Vamos ver aí pra gente comentar sobre esse... Isso daí é toda a família que você tem hoje já, não é? Isso aí. Esse eu nem lembro onde é que foi, cara. Acho que foi num estúdio de fotografia aqui perto, por acaso. Perto da minha casa, Legal. Esse daqui era o rapazinho que tava com 1 ano. Quando você mudou pra cá? Quando a gente mudou, o José tá com 9 agora, tá com 9, e o outro é português, né? O Henrique, ele nasceu cá, então quando o bebê nasce cá, mesmo sem os pais serem portugueses, que era o caso na altura, hoje em dia nós somos já, na altura a gente não era, mas o bebê nasce cá, ele já é português, e pronto, tá com 5 anos hoje. Legal. Então você tá aqui em Portugal há 8 anos. 8. Mais de 8. De 8 anos pra cá, o cenário era muito diferente, não é? Era muito diferente. Em aspectos que hoje em dia não me afetam tanto, por exemplo, eu não pago aluguel há bastante tempo. A gente comprou aqui uma casa, mas eu lembro que a gente reclamava de pagar num 2 quartos, né, que aqui se chama T2, num 2 quartos muito grande, muito amplo, bem localizado, era 450 euros. Sim. E eu hoje ouço colegas, alunos, dizendo que pagam isso num quarto dentro de uma casa, dividindo com outras pessoas. Sim. Então, essa parte eu acho que mudou bastante. Mas eu também acho que teve mudanças positivas, né? Assim, Portugal, eu acho que o acesso à saúde, educação gratuitas e de qualidade e contar com segurança, eu acho que esses 3 itens, na minha perspectiva, e novamente guardando as ressalvas, na minha idade, minha estrutura familiar, já é o suficiente para morar cá, na minha percepção. Então, se hoje, por qualquer motivo, acontecesse qualquer questão na minha vida e eu tivesse que trabalhar como faxineiro no restaurante ou então arrumando cama de hotel, problema zero, juro por Deus. Porque eu acho que aqui o foco é o futuro dos filhos e eu imagino que, pelo momento, ao que tudo indica, Portugal oferece essa tranquilidade, né? Sim. Do que você tá lá no Brasil e, sei lá, meu filho saiu para uma festa, vai voltar que horas? Ou então, não posso mais sair de casa porque são 11 da noite. Isso é horrível. Essa sensação é muito ruim dentro da gente. E a gente normaliza isso, né? Eu lembro quando eu ia pra faculdade lá, eu tinha que levar o meu celular e o celular do bandido, que era que se fosse assaltado, você puxava o outro celular que é mais velho. Olha, é um caos. Portugal hoje é o 7º país mais seguro do mundo, atualizado este ano, 2023. E na Europa, ele é o 4º mais seguro da Europa. Então, essa é uma das principais razões do porquê as pessoas escolhem Portugal. E quando a gente tem família, não é? Pronto, filhos pequenos, não é o meu caso, eu sou só pai de gato. Mas eu imagino que quando você tem um bebê na altura com 1 ano e agora 2 crianças, isso é o ponto mais importante da sua mudança. E acho muito interessante essa sua predisposição, por mais que você tenha aí todo um currículo extenso e pronto, já vamos aprofundar sobre isso no marketing e tantas empresas que você já trabalhou de forma internacional, ter esse objetivo, esse propósito claro de que, cara, o mais importante para mim hoje e agora são os meus filhos e se eu tivesse que fazer outra coisa, isso não seria um problema. Só um ponto nisso, e talvez uma das razões disso não é nem assim tão glamourosa ou estimulante. Eu acho que a gente está caminhando aí para um futuro bem Mad Max, né? Eu estudo essa área toda de marketing, tecnologia, artificial intelligence,
Então, eu não sou muito otimista em relação a para onde a gente está indo mundo, né? Desculpa, em Portugal, acho que tem uma preocupação um pouco mais, tem uma sociedade um pouco mais igualitária. Então, essa preocupação que eu digo, né, de vamos dar agora espaço para as crianças e tal, é porque, honestamente, a gente estava genuinamente preocupado em criar, educar filhos no Brasil, e passamos aí por esses últimos períodos aí do Brasil que foram bastante chatos, né, e continuam aí tendo repercussões. Então eu acho que é aquilo, a pessoa quando vai fazer uma mudança dessa, ela tem que realmente ter muito claro na cabeça, não só para guiar ela, também como para não desvirtuar, né, o que ela pretende fazer, e aí daqui a um ano aí volta para o Brasil e fica nessa de ir e voltar. Uhum. E mesmo comparando essa tua experiência atual aqui em Portugal com os outros países que você passou, Austrália, Reino Unido, como que você posiciona Portugal e por que de fato você bateu o pé e falou, é aqui que eu vou ficar? Por que você chegou no Porto e falou, é aqui que eu sinto que é o meu lugar? Olha, comparativamente a vários países que eu já tive outras oportunidades de ou trabalhar ou viver, aí passear talvez um pouco menos porque a gente não tem tanto contato, né? Eu acho que a grande facilidade aqui é óbvia que é a língua, né? Isso aí, a minha esposa na altura ela não sabia falar inglês com desenvoltura, então fez muita diferença a gente ir para o lugar que tinha questão da língua. Além da língua, tem obviamente a proximidade cultural, que não é a mesma coisa, mas ajuda bastante, né? A adaptação. Né? Certamente, das crianças e de nós mesmos, né? O clima foi um pouco pesado realmente. Entretanto, eu acho que esses dois fatores, língua e cultura, que andam muito juntos, e o fato também de Portugal, comparativamente a vários outros países, particularmente na Europa, ele não tem o custo tão alto como alguns outros, eu acho que facilita, né? Eu vejo notícias de vida de imigrantes, questões ligadas a emprego ou desemprego no Reino Unido, na França, na Europa Central, e eu acho bastante preocupante. E Portugal, apesar de não ser isento dessas influências e do crescimento também de um nacionalismo mais extremista, como tem acontecido cá em Portugal, é um país que majoritariamente recebe muito bem estrangeiros em geral e brasileiros ou lusófonos em particular. Então eu acho que tem essas vantagens que é difícil de bater, essas vantagens especificamente. Sim, sim. O Nino Carvalho é uma das referências na área do marketing, né, mundial, nacional, e escritor de livro e também professor. Antes de ser professor, você começou com a carreira de marketing assessorando empresas internacionais, não é isso? Sim, Ou o professor veio primeiro? Qual que é a ordem? Olha, eu dei palestra, a minha primeira palestra foi muito cedo, foi em 99, eu ainda era aluno, né, da faculdade, a primeira palestra que eu dei. Mas talvez tenha sido mais uma coisa pontual. Eu acho que eu comecei a engrenar ali como professor talvez em 2002, 2003, na época num site que eu acho que não existe mais hoje em dia, que chamava Comunique-se. Era um portal importante para a área de comunicação. E eu tinha alguns colegas lá, que inclusive continuam existindo no mercado hoje, né? São pessoas muito boas. O Cássio Politi, vale dizer, um cara de conteúdo maravilhoso. E aí acho que começou a carreira de professor. Então foi meio que paralelo. Eu fiquei muito pouco tempo só como, vamos dizer assim, executivo. Não era nem executivo, aí era estagiário, júnior, né, numa empresa no início da carreira. E eu muito rapidamente... Eu vim de uma família que todo mundo é professor, né? Todos, os dois pais, os meus irmãos, o mais velho e o mais novo, todo mundo é professor. Eu sou o único que sou professor e também trabalhei em empresa e em consultoria, eles são professores, então isso já foi muito natural, eu acho. Aí acabou que eu entrei nisso e me apaixonei, é o que eu gosto mais. Sim. Dar aula. De dar aula e gosto muito também de escrever cada vez mais, mas durante muito tempo o que me sustentou foi ou o trabalho como executivo ou então depois como consultor. Sim. E que inclusive nos permitiu vir para Portugal e nos manter em Portugal em momentos mais difíceis foi essa área de consultor, mas a minha paixão e para onde eu direciono cada vez mais meus esforços é no que está ligado mais à educação em geral. Sim. Né? Seja o que for, mais a educação. Até mesmo porque no processo de consultoria você está ali orientando, né, e direcionando. Temos fotos aí, né, produção? Eita. Dos serviços dele aí de consultoria. Vamos conhecer aí um pouquinho. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, eu convido você também a assistir pelo YouTube, onde você vai conseguir ver o material gráfico, né, que a gente está mostrando aqui. E a gente tem ali uma foto na Globo. Isso é antigo.
Essa aí foi quando um cara chamado Henry Jenkins, que é um cara famoso, aí que chama, tem um livro chamado Cultura da Convergência, ele foi dar uma palestra lá, convidado pela TV Globo, e eles também convidaram os influencers, né? Não tinha nem esse nome, mas um pessoal que tinha ali algum papel qualquer nessa área de marketing digital. Sim. Na época, o grande chão era o Twitter, né? E eu tinha uma atividade lá. Aí pronto, eu fui chamado com mais algumas pessoas, fui lá conhecer, teve a palestra, depois aquela coisa de conhecer Projac e tal, foi bem interessante. Legal, legal. A próxima foto que a gente tem aí, isso Essa aí... foi na NFL, essa foi bem legal. NFL, que bacana. Cara, essa aí foi um dos trabalhos que me deu mais orgulho. Foi tudo feito em conjunto com uma agência especializada em esporte do Brasil chamada Effect Sports. Eles já tinham contato e foram convidados para poder fazer um trabalho para a NFL, não tinham tanta experiência na parte estratégica de digital, então me chamaram para a gente somar forças e fazer uma espécie de... nos apresentar para uma concorrência para a NFL ter um parceiro no Brasil. A gente era tipo a Zebra, né? Era uma agência pequena de esporte, lá com um cara meio que se juntou para fazer digital e várias agências grandes, importantes participando. Bicho, a gente ganhou a concorrência sem ter nem segundo turno. Eles continuam com a NFL até hoje, então a NFL no Brasil segue com esse mesmo grupo, então realmente deu bastante orgulho. E essa foto foi lá nos estúdios da NFL Network, que é maravilhoso, que tem televisão, estúdio pra caramba, lá em Los Angeles. Foi muito legal. E aí você foi aí nessa missão, né, representando e teve uma experiência aí. Isso foi consultoria de marketing. Esse foi justo alguma coisa. Ok, bacana. Temos mais aí, produção? Foi. Rapaz, eu não tinha nada ideia que vocês iam mostrar essas fotos. Isso aqui é quase arquivo confidencial. Muito legal. Olha, Temos cara. aí o Digitalks, como é que foi isso aí? Essa aí tem várias coisas interessantes, né? Isso aí foi o Digitalks, é um evento muito importante, do meu ponto de vista, na área de digital que tem no Brasil. E é uma galera que resiste o máximo que pode para poder ter um conteúdo de qualidade sem ser puxado para aquela pressão comercial, né? Então eu gosto muito desse evento. Eles vieram para Portugal para fazer cá uma edição de Portugal, e o mais bacana é que essa moça que está aqui, cara, a Carla Passeri, brasileira, estava cá em Portugal, trabalhou também cá em algumas empresas, foi minha aluna também, e ela agora, bicho, ela trabalha como marketing manager da Amazon na Europa e fica baseada na Holanda. Que legal. Então, uma grande amiga. Ela, inclusive, tem uma frase dela no meu livro, né? A Carla Passeri é um monstro de profissional. Muito boa. Fez mestrado cá em Portugal também e depois foi para a Holanda. Olha, já temos que entrevistar aí a Carla. Então, Super. Carla, atenção, quando você vir de passagem aqui para Portugal, fala com a gente, que eu quero conhecer um pouco da tua história também. Tem mais conteúdo aí pra gente ver aqui de fotos, que eu sei que isso aí é bastante evento, né? Eu gosto de colecionar coisa, né, cara? Eu, desde criança, eu coleciono um monte de coisa. Isso aí foi numa hora que os meus filhos estavam querendo brincar com esse monte de coisa de evento. Aí tava essa bagunça de crachá. Se eu não me engano, foram só os eventos que eu vim aqui em Portugal e na Europa. Então também tem evento ali de Madrid, também acho que tem algum da Alemanha. E eu gostava de colecionar isso, porque cá na Europa, uma das vantagens que eu acho que tem para o pessoal que se interessa em vir para cá é que, de fato, facilita esse trânsito dentro da Europa, né? Sim. Então, no meu caso, eu fui, por exemplo, fazer não só participar de eventos, assistir, palestrar, fui dar aula em outras universidades também pelo programa Erasmus, que também existe para professores, vale dizer, se o professor quiser vir para cá, como também tem cursos, etc. Então eu também tento, dentro das possibilidades, aproveitar isso de navegar dentro da Europa. Sim, sim, bacana. Pois. O programa Erasmus, para quem não sabe o que é um programa, né, uma política da Europa para incentivar a circulação não só de estudantes, como também de professores. No sentido de estudante, você pode fazer isso enquanto faz a tua graduação para poder fazer disciplinas, cursar disciplinas em outra universidade, e aquilo é reaproveitado no seu currículo, né, no seu histórico acadêmico na faculdade em Portugal, ou também pode fazer no período de estágio, onde você escolhe fazer de 6 meses a 1 ano de estágio em qualquer outro país da União Europeia e que tenha a ver com o seu curso. Então isso você pode conversar com o seu coordenador do curso, entender quais são os protocolos que existem, e isso pode ser uma excelente oportunidade para você ir além. Portugal como porta de entrada para a Europa. Sem contar que se você também quiser escolher países fora da União Europeia, também dá. Aí é um programa de mobilidade acadêmica e a gente costuma
costuma falar sempre sobre isso aqui no... Aqui não, né? Aqui você está no Portugal Podcast, mas logo ali do lado tem um estúdio em Portugal e a gente comenta tudo isso lá. Agora falando sobre estudar, Nino, conta pra gente como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho, né? Você chegou aqui há algum tempo atrás e para encontrar emprego, como é que foi? Quanto tempo demorou? Como é que foi recebido pelas instituições? Conta pra gente. Muito bem. Olha, eu fui daqueles brasileiros que eu critiquei no início, de vir para cá com pouco planejamento. Eu me preocupei muito com a questão, vamos dizer, mais, sei lá, burocrática, documento, reserva financeira, aluguel, comprar, sei lá, móvel, coisas assim. E também pela experiência que eu tinha, eu também eu entrei em Portugal achando que ia ser mais fácil do que eu imaginava. Afinal, eu sempre trabalhei para multinacional, em marcas do mundo todo, e aqui em Portugal, até hoje, na real, eu não vejo ser comum. Você tem lá um consultor de marketing que trabalhou para a empresa nos Estados Unidos, na Ásia. Eu não vejo isso até hoje ser comum. Então, achei que isso é um grande diferencial. O primeiro baque que eu senti foi ao tentar fazer os primeiros contatos com a mera intenção de conhecer quem são os fulanos que são relevantes aqui no mercado, né? Aí eu não me questionava se era alguém que eu achava bom ou não. Né? Então, se o fulano é importante, ou então o pessoal diz que ele é um cara legal no marketing digital, eu vou lá conhecer. Aí eu pagava para fazer curso do cara, eu pagava para ir em evento, para poder saber quem eram as pessoas. Né? E algumas dessas me receberam com mais braços abertos e outras nem responderam e-mail. Eu me espantei com a questão de não responder e-mail, que eu achei bastante comum, isso na parte tanto acadêmica quanto na parte de mercado, porque é algo que eu não lembro de eu fazer. Eu acho isso muito desrespeitoso. Então, eu me surpreendi. Eu também não lembro de receber esse tipo de sem retorno no Brasil. No Brasil, eu já tive, e aqui só, né, obviamente sem querer tirar nenhum tipo de pompa nem nada, mas eu tive já reunião com o presidente, com o senador, com o CEO de empresa. Eu conheci até o príncipe Andrew, né, lá da Inglaterra, né, não que isso me dê qualquer tipo de orgulho, mas só para dizer. Aí aqui eu mandava lá para conversar com o professor, o cara não respondia, eu falei, porra, isso foi muito espantoso. Numa segunda leva, segunda tentativa, quando eu, enfim, comecei por meio de contatos portugueses. Então, eu direto foi difícil. Agora, quando eu conheci o Igor era um cara português e tal, bacana, ele se deu bem, sei lá, porque o filho estuda junto e tal. Aí o Igor falou, conversa com fulano. Aí começou a ter alguma abertura um pouco melhor. Sim. Nesse momento, né, eu estava aberto a dar aula cá em Portugal. Eu até queria também montar cursos, mas também foi uma grande decepção, porque no Brasil eu monto cursos há bastante tempo, né, de MBA, pós-graduação, etc., e também fazer consultoria. A consultoria foi uma coisa que rapidamente eu desisti. E pelo fato de que o tipo de empresa que eu trabalhava e o tipo de FII que eu cobrava no Brasil não tinha a menor possibilidade de eu cobrar a mesma coisa cá. Soava em algumas reuniões, e eu percebi isso, e era um pouco desgastante e infeliz, mas foi uma lição boa, que quando eu tentava cobrar algo perto do que eu cobrava para empresas multinacionais no Brasil, aqui era quase que uma ofensa. Você tá louco? Esse valor aí eu contrato aqui, não sei quantas pessoas podem trabalhar para mim. Então eu falei, bom, consultoria não vai dar certo, eu vou continuar fazendo para o Brasil consultoria remotamente. A parte de dar aula, eu falo uma coisa que a minha esposa não gosta que eu fale, que eu realmente acredito que existe o fator sorte. Tá no lugar certo, da hora certa. É claro que eu entendo que a sorte ela só se abre para quem de repente está mais capacitado para conseguir aproveitar aquela oportunidade. Tá correndo né? atrás, né? Exato. Então, houve uma oportunidade lá no IPAM, né, já em 2017 ou 2018, início de 2018, para uma palestra. Né? E aí eu dei uma palestra lá e foi muito bacana e acabei entrando lá no IPAM. E acho que o IPAM teve essa abertura porque o IPAM ele se aproxima mais com universidades que eu estava acostumado no Brasil, como a FGV, ou IBMEC, ou a SPM, né, faculdades privadas que cobram caro. Eu dava aula nessas universidades. Então acho que o IPAM tinha um fit, de repente, sabe, de um tipo de professor que eles querem mais e tal. Aí acabou que eu também mantenho essa fidelidade desde então ao IPAM. Então,
A parte de dar aula, eu confesso que eu nunca procurei muito e me mantenho só nessa universidade. Às vezes tem um convite de um lugar ou outro, eu avalio, mas eu estou contente lá com o IPAM. O mercado de trabalho, eu nunca me interessei em correr atrás, né, por fazer coisas cada vez menos nesse sentido. Mas, por ter muitos alunos, Igor, é claro que a gente conversa, né, com esse pessoal. É aluno brasileiro, mesmo português. E eu acho muito... Eu até comentei aqui que algumas coisas eu ia criticar, né, sobre Portugal. Eu acho que é ruim o mercado de trabalho na área de marketing, alguns correlatos que é o que eu conheço, eu não sei, de astrofísica, matemática, eu não sei. Na nossa área é ruim pelo seguinte: eu tenho alunos portugueses com mestrado no IPAM, que é um peso forte no currículo nessa área, que vão trabalhar muitas vezes num estágio ou num trainee, numa coisa júnior, ganhando perto do salário mínimo para fazer um trabalho ainda meio quase que estagiário. Eu acho isso muito ruim. No Brasil, acho que é melhor aproveitado, né? Então, isso faz com que bons potenciais profissionais portugueses saiam de Portugal para buscar emprego em outros lugares. Isso ajuda a dar espaço, por exemplo, para brasileiro? É verdade, ajuda. Eu acho que pode facilitar. Mas aí que está. Um jovem, por exemplo, que tem um mestrado numa boa instituição lá no Brasil, ele trabalhando no Brasil, ele vai ganhar um salário, acho que muito bom hoje em dia, numa grande empresa, estou falando, né, para comparar aqui. Numa grande empresa em Portugal, ele não vai ganhar um salário para ter uma vida equivalente ao que ele vai ter lá. Mas tudo tem prós e contras. Claro. Né? Então eu acho que é uma questão de se avaliar. Então, eu realmente, o que eu posso dizer talvez o que possa ser útil aqui para o pessoal que está vendo, imagino, né? Eu também não sei se estou correto. Pouca gente deve falar como é que é ser professor em Portugal. Nesse sentido, eu acho que tem espaço, tá, para docentes brasileiros que são valorizados cá. Eu acho que tem essa percepção para vir dar aula aqui, mas não há como dar aula em Portugal sem o mestrado e cada vez mais é exigido o doutorado. Então, vir para Portugal, se o camarada quer trabalhar cá, né, fazer um doutoramento, e isso vai abrir oportunidades para o fulano dar aula cá em Portugal. Então, eu acho que é um caminho quase que seguro, quase que automático. Eu acho que pode ser um bom caminho nesse sentido. Olha, para quem está acompanhando essa história aqui, o IPAM significa Instituto Português de Administração e Marketing. Então, é uma escola direcionada ao marketing, à comunicação. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o IPAM, também é uma das instituições que eu já visitei, tanto o IPAM do Porto quanto o IPAM de Lisboa. Você confere toda a minha visita para conhecer a estrutura, sala de aula, laboratório, auditório. Tudo isso está disponível no nosso canal do YouTube. É um clique de você, é só clicar e assistir. A IPAM, que faz parte do grupo Universidade Europeia, também tem o IAD, que é uma escola criativa de design e que faz parte do mesmo grupo e que por acaso é um grupo espanhol. Você acha que isso pode ter influenciado na contratação de um professor brasileiro? Você sentiu essa abertura também em outras instituições que você tenha contactado? Olha, eu acho que o IPAM, quando eu entrei no IPAM, ainda não era Universidade Europeia. Ou estava tramitando isso, sei lá, por outro caminho, não era uma coisa formalizada, enfim, não tinha a Universidade Europeia no radar ainda, pelo que eu me lembre. E o IPAM, eu não posso falar outra coisa, eles são receptivos a professores portugueses, existe muito mais de um, eu não sou o único, tem muitos outros. Professor brasileiro. Professores brasileiros. Inclusive, temos uma professora brasileira, que aí não só brasileira, como mulher também, mais legal ainda, a Miriam, que é a coordenadora de curso. Então, isso é muito positivo. Eles já são assim, não que sejam perfeitos, ou não tenham problemas, mas isso é uma coisa claramente que eles têm de diferencial. Mas, outras universidades, inclusive outras que eu dei aula na Itália, dei aula na Hungria, dei aula na Polônia, eu dou aula já há alguns anos também na Bélgica, eu acho que muitos professores brasileiros, eles trazem não só esse lado acadêmico, dá aula há muito tempo, tem lá um mestrado, está fazendo um doutorado, mas os cursos do Brasil são muito preocupados em focar para o mercado. No meu ponto de vista, MBA, mestrado não, mas o MBA pós-graduação. Então, o professor brasileiro costuma ter um contato com o mercado, ele também é consultor e tal. Então, a universidade aqui valoriza um cara que
tem lá, cumpre o pré-requisito acadêmico, sabe dar aula, tem lá um mestrado, etc, etc. E foi um cara que também trabalhou em empresas. Isso é valorizado porque não é comum aqui. Aqui você tem muito ou a carreira mais acadêmica, né, ou você é um cara mais de mercado. Essa junção, pelo que eu observo no mercado, ela é menos comum. Então isso costuma ser valorizado nas universidades que estão querendo focar novamente na minha área, business, marketing, por aí vai. Bacana. Uma das coisas que é a preocupação dos estudantes internacionais quando chegam aqui em Portugal é: será que eu vou entender o sotaque do professor? Né? E tem ali algum tempo de adaptação. Você sentiu isso com os estudantes, agora invertendo o jogo, não é? Dando aula para estudantes, alunos portugueses. Como é que foi essa adaptação? Foi tranquila? Teve ali que levar algum tempo? Como é que foi isso? Olha, muito tranquila, mas sim, há uma adaptação. Eu, obviamente, nas primeiras aulas, eu falei palavras inapropriadas, né, que cá tem outro sentido. Coisa boba, assim, que eles sabem, né? Os portugueses estão muito acostumados com brasileiros, o contrário não é tão verdade lá no Brasil. Então, eles sabem. Então, eu acho que com o tempo, e foi muito natural, você acaba aprendendo a dar aula usando mais palavras e até alguns jargões, da minha área tecnicamente falando, locais. Entretanto, para nós, brasileiros, é mais confortável, porque quem vai ouvir a gente está mais acostumado a receber. Nós que, de fato, temos que ter um pouco de paciência, não apenas com a questão do sotaque, o jeito de falar, mas o próprio jeito, né? Aquele embalo do português, a questão, algumas manias que eles têm, todos povos têm, né? Então, por exemplo, fulano, eu queria aqui um pouco de pimenta na minha pizza. Aí o garçom falou assim, isso é um caso real, né? O garçom falou assim, não fica bom pimenta com pizza, não. Aí ele não traz a pimenta. Ele falou que não fica bom, não tá. Então, você tem que aprender que assim, bicho, é o jeito do cara. Então, sabe, tá na boa. Essa adaptação, tem pessoas que não se dão muito bem, mas eu acho que a maioria se dá. E é muito comum, principalmente quando você é jovem estudante, eu acho que tudo isso é facilitado, né? Porque você tem colegas que vão ter ali um grupo para você poder passear, tem a coisa de sair na noite, né? E conhecer lugares. Então, acho que facilita ainda mais. Furar a sua bolha, não tá só com os brasileiros, quando você brasileiro chega aqui, é muito importante para você gerar conexões não só com estudantes portugueses, mas com estudantes do mundo inteiro. Isso acontece na tua sala de aula também? Tem gente do mundo inteiro lá? Como é que funciona? Mundo inteiro, Igor, isso é muito legal. Eu, particularmente, eu tenho a sorte que eu dou aula para cursos globais, que são todos em inglês. Inclusive, se você me permite, os cursos em inglês, não só em Portugal como na Europa, eles são muito, vamos dizer, elitizados, não só no sentido que são mais caros, mas é que eles são percebidos pelo mercado como tendo um peso maior no currículo. Tá? Então, tem alunos brasileiros que vêm para cá para estudar num curso global em inglês. Tá? E esse curso, como você falou, tem lá o Erasmus, que também vai estudar tanto tempo. Então, eu dou aula em cursos globais. Então, nesses cursos globais, eu tenho parte de alunos portugueses, são os de cá, que eles vão para um outro país, no segundo ano, terceiro, sei lá, e pessoas que vêm de fora. Nossa, cara, aí tem Hungria, Polônia, Estônia, Alemanha, Holanda, França pra caramba, Espanha pra caramba, às vezes tem China, às vezes tem lá da Índia. Então isso, Nino, eu acho alucinante. Alucinante. Áustria, sabe? Então eu tenho até uma listinha em casa, por acaso eu não trouxe hoje, mas dos países que eu já dei aula. Já dei aula para da Bielorrússia, da própria Rússia, da Ucrânia, né? Então países, Estônia, né? Que eu nunca nem imaginei, Chipre, Croácia. Então eu acho isso muito legal. E é bacana porque isso que você falou de se mesclar, eu acho que é muito importante. E aqui eu vejo, ao menos lá no IPAM, deve ser outras universidades também, os garotos se juntam para poder jogar basquete junto, futebol, aí tem lá a banda da universidade e tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E, claro, como nós estamos cada vez mais vivendo num mundo globalizado, né, e aí não tem o que falar além disso, né, eu acho que é muito importante para a formação, particularmente do jovem profissional, ele ter contato
com essa multiplicidade e diversidade, porque o mundo é isso agora, né? O mundo agora tá rolando esse clash, né, para se reajustar, mas o padrão vai ser isso, né? Quer dizer, é você estudar lá na escola com gente de 15 nacionalidades diferentes. O mundo inteiro, né? Então eu acho que é importante ter esse contato, para você perceber mais. Por exemplo, se eu me alongar, você me corta sumariamente, tá? Mas eu lembrei de 2 alunas que eu tive ano passado, uma da Tunísia e uma do Egito. Né? Eu não sabia nada sobre esses 2 países. Eu sei o que a gente vê ali em documentário, porque eu gosto de história, né? Documentário e tal. Mas, bicho, eu mesmo pergunto, eu coloco os alunos também para poder falar um pouco dos seus países. E você aprende, cara, coisas que você fala assim, bicho, como é que eu sou ignorante? Eu não sabia que, sabe? Então acho que isso tem um valor ali que de repente o pessoal não contabiliza, mas que é muito legal. É que a gente não vai aprender, às vezes, nem dentro da sala de aula. Você tem o privilégio de aprender dentro da sala de aula. Mas você aí que tá me ouvindo, que vai ser estudante aqui, às vezes tu vai aprender coisas que vão mudar a tua vida e tu vai aprender no bar da faculdade ou tomando uma cerveja com alguém de outro país que estuda na mesma sala que você. Loucura isso, né? Agora, sobre a tua experiência dando aula no Brasil e aqui em Portugal, comparando o Brasil e Portugal, quais são as 3 principais diferenças no sistema de ensino do Brasil e aqui de Portugal? A primeira coisa que me vem à cabeça é que cá em Portugal, na graduação não, porque é mais ou menos parecido. Agora, nos cursos de mestrado, os alunos aqui eles são muito jovens, imaturos, na minha opinião, imaturos que não têm maturidade de vida mesmo, Sim. né? E normalmente com experiência 0 ou próximo de 0 profissional. Eu acho isso ruim para um curso de mestrado. Né? É meio que um padrão até na Europa e tal, mas no Brasil, eu acho que quando você vai para o mestrado, você está mais velho, tem experiência de mercado, então isso é uma coisa que eu acho que no Brasil é melhor. Sim, você ganha mais tendo colegas à volta de você com mais experiência. Muitas das vezes tem que fazer até o projeto para poder se candidatar ao mestrado, Pois, né? No Brasil, coisa que nem sempre acontece aqui. Exatamente. Então isso eu acho tem suas vantagens também, né? Se você é um jovem no Brasil, quer vir para cá fazer um mestrado, golaço. Você sai da faculdade e vem para cá. Tá no lugar certo. E aproveita que a sua graduação no Brasil, você pode aplicar com ela diretamente para entrar no mestrado aqui. Super. Que tem um grau superior à graduação. Então, enquanto está tramitando a sua validação do diploma de graduação, você já está fazendo um mestrado que é um grau superior à graduação. E isso pode te ajudar muito no mercado de trabalho, na entrada para bolsas de estudo, diversas questões. Então, é muito bacana perceber essas diferenças. A segunda? Super, então vamos lá. A segunda é o seguinte, eu acho que boa parte dos alunos, claro que tem alunos e alunos, né? Mas boa parte dos alunos, e curiosamente, Igor, eu sinto isso mais nos alunos estrangeiros que não os espanhóis e franceses. Então, tirando os espanhóis e franceses, os alunos estrangeiros são até mais esse sentido, que é o quê? É uma dedicação mais séria aos estudos. No Brasil, eu acho que muita gente, e aí eu tenho muita experiência com isso, o camarada pagava, sei lá, não sei se é esse preço ainda, né, mas 50 mil no MBA da FGV. Eu tinha gente que o cara faltava aula, o cara ficava brincando lá na aula, sabe, e tal. Então isso era uma coisa que me espantava muito. Aqui, nos cursos após a graduação, mestrado, pós-graduação, MBA, eu acho o pessoal mais comprometido, né? Então estuda, lê em geral. Na graduação eu acho que é mais normal, aí é um pessoal muito jovem, então volta e meia tá lá jogando videogame e tal. Então essa é uma segunda coisa. Me parece que aqui o pessoal é mais comprometido. Apesar da idade mais jovem. Apesar. É porque eu não sei, talvez, como tem aquela coisa do mestrado integrado, né? Faz a graduação, vai no mestrado. Eu acho que eles estão num ritmo bom de estudo. Sim. Me parece que é isso. O mestrado integrado é uma coisa interessante. Sim, esse é um processo chamado Sistema de Bolonha, né? É europeu, aqui é diferente do Brasil, enquanto a graduação no Brasil geralmente dura 4 anos, aqui em Portugal são 3 anos, e tem inclusive os mestrados integrados, que é a graduação mais o mestrado, que geralmente dura em torno de 1 a 2 anos, a depender da área. Então, nos 5 anos, a pessoa faria ali um mestrado integrado, que é a graduação mais mestrado. Então, bacana aqui perceber também essas diferenças no sistema para você que está pretendendo migrar através do visto de estudo. Agora, a terceira principal diferença. A terceira e última acho que é o seguinte, eu não lembro de ter na graduação isso, por exemplo, lá no Brasil. Aqui, quando você entra mesmo na graduação, no mestrado, obviamente, o aluno, ele tem acesso à base de dados acadêmica. Né? Então ele pode acessar
lá um repositório de artigos acadêmicos, científicos, para ele poder procurar o tema dele e ter contato com conhecimento científico. Na graduação, até onde eu sei no Brasil, isso não é muito comum, cá é mais comum. Isso eu acho que é um grande diferencial. Apesar do garoto ser jovem, estar lá na graduação, menino ou menina, ele tendo um comprometimento com estudar, ele conseguir desde jovem acessar esse material científico que está num outro patamar, né, particularmente na área de marketing, né, é muito grande essa diferença, eu acho que isso ajuda ele a se aprimorar. E aí, junto com esse aprimoramento, como você colocou, vou só repetir aqui muito brevemente, a questão de você poder fazer o Erasmus, outro programa, e estudar outros lugares. Isso eu acho fenomenal. Fenomenal. Tem uma brasileira, uma aluna que foi minha aluna no mestrado nesse ano, e ela já foi para vários países estudar. E ela, nesse mestrado que ela fez IPAM, ela está fazendo intercâmbio para outros 2 países. Né? Então você vê que a pessoa, claro, tendo condições, né, porque você tem que pagar a tua vida no outro país, embora a mensalidade está paga já, essa possibilidade de você aprimorar os seus estudos é muito boa. Então é algo distante para o pessoal da graduação, que claro, eu também era jovem, né, cara? O cara quer curtir, quer sair com a namorada, com o namorado, conhecer o país, isso é super compreensível. Mas você vai ter uma possibilidade, até algum estímulo, dependendo da faculdade, do professor, de buscar um conhecimento para ir além, mais do que eu sentia que tinha no Brasil. Sim, bacana isso. A gente tem fotos aqui também da época que ele dava aula, eu acho que são fotos aqui do Brasil ainda, pra gente comentar, também tivesse daí uma experiência. Isso aí é no Brasil, não é? Já faz um tempo. 50 quilos mais gordo, isso aí eu acho que eu tava na FGV, mas eu não tenho certeza, mestre. É tanta aula, não sei, eu acho que foi na FGV ou então... Dezembro em João Pessoa. João Pessoa, do I10. Então lembrei, foi uma turma que eu gostei muito. Eu não lembro quase ninguém, deve estar todo mundo mais velho, né? Eu sou muito ruim de aluno, mas... Muito ruim de aluno de muito lembrar. Ruim de lembrar o nome da galera, né? A gente lembrou aqueles que marcaram muito positivamente ou aqueles... essa turma, eu lembro do conjunto da turma, quem me chamou foi um colega que estava lá em João Pessoa, e eu sou louco pelo Nordeste como um todo, né? Sim. E João Pessoa é muito agradável. De fato, vocês buscaram essa bem antiga mesmo. Bacana. Vamos ver aí a próxima. Marketing digital. Primeira turma de pós-marketing digital em Goiânia. Essa foi bacana. Essa foi quando a gente, se eu não me engano, eu e o André Gildino, não sei se adianta colocar o dedo aqui, esse rapaz aqui de óculos, a gente montou esse curso de marketing digital lá para o IPOG, que eu continuo no IPOG hoje lá no Brasil. Dando aula à distância. Dando aula à distância, coordenando, nos recebeu muito bem, adoro o IPOG. E foi a primeira que a gente concluiu, né? E o IPOG, bom, enfim, eu sou super fã deles. A gente até tenta, viu, Igor? A gente até tenta ajudar o IPOG, já também tentei na época com a FGV, a fazer algum tipo de ponte para cá. Mas eu não sei se é uma coisa que sai da minha alçada ou não tem. Eu nunca fui feliz nessas pontes, não. Mas eu acho que você deve saber melhor do que eu, que tem algumas universidades brasileiras que tem esse vínculo, né? Que eu acho que é algo muito positivo também. Sim, ajuda no intercâmbio até do estudante. Próxima foto que a gente tem aí. Última turma presencial na formação de consultores. Consultores. Eu desde 2019, eu acho 18, eu dou uma formação de consultores que como eu sou consultor há bastante tempo, né, para preparar o fulano para ser consultor, e essa foi em 2021, lá em São Paulo, se eu não me engano, e aí a maior parte desses aí eu mantenho contato e continuam sendo meus alunos também. Bacana. Muito bacana. E o marketing, mudando de país, ele muda de ritmo, muda de... Qual é a principal diferença, assim, quando a gente muda de lugar? Principalmente para consultor, né, que faz esse trabalho de internacional. Olha, o marketing, cara, o marketing é um agente muito ativo, é um ator social, né? É uma instituição da sociedade muito importante, muito impactante. E muda muito de um lugar para o outro, porque ele meio que influencia e é influenciado por aquela cultura, aquelas realidades, etc, etc. Então tem essa adaptação, vamos dizer, técnica. Sim. O que eu faria para a marca X na França é diferente do que eu faria na Zâmbia, para dar um exemplo esdrúxulo qualquer, Sim. pelas características locais. Mas fora isso, quando eu falei há um tempo atrás que o marketing cá em Portugal me parece um pouco atrasado, comparado ao Brasil, tá? Isso eu não sei se não é nada de ofensa, eu acho que isso é uma coisa meio que aceita cá em Portugal. E tem uns motivos muito claros para isso. O marketing em Portugal, ele começou, vamos dizer, mais estruturadamente na década de 80. Recentemente, né? Uhum. No Brasil foi na década de 50.
É por conta de vários motivos. A ditadura de Salazar não permitia que se usasse no vocabulário palavra estrangeira. Então, quando o pessoal até começou, alguns, a ter contato com marketing, eles tentaram, na década de 70, montar ali uma organização e tal, e conseguiram, no máximo, fazer uma associação comercial. Não podia nem usar o nome marketing, não. Então isso atrasou um pouco, né? Sim. A coisa. A outra é que, se você olhar para o Brasil, cara, o Brasil tem um mercado, né? O dinheiro que se movimenta no Brasil, sendo um hub da América Latina, no próprio país, 200 milhões de consumidores, muita gente com muito dinheiro, né? Muita gente que tem pouco dinheiro comprando iPhone nos próximos 40 anos pagando prestação. Não tem esse volume cá em Portugal, né? Então, a competição também aqui é muito diferente. As marcas, elas até há pouco tempo gozavam de uma tranquilidade na preferência, porque isso vinha do pai, do avô e tal. Então, eu acho que até a própria vinda de brasileiros, de mais marcas, das facilidades do digital, estão pressionando o mercado português a se desenvolver em vários sentidos, inclusive e-commerce, que você imaginar, e também no marketing. Então eu acho que um estagiário de uma boa agência, de uma boa empresa no Brasil, ele teve contato já lá no Brasil com ferramentas e com projetos que ele não vai, de repente, ter como, né, como um estagiário cá em Portugal. Então, acho que tem essa vantagem para se trazer do mercado do Brasil para cá. Uma das oportunidades, das vantagens, né, de Portugal estar, né, dentro da União Europeia é essa fácil circulação e também de rápido aprendizado por diversos lugares. E também para passear, para viajar, que estudantes também gostam de fazer isso. Eu, quando viajo aqui pela Europa, eu sempre utilizo meu Laika Mobile para poder ter rede de internet em todos os países da União Europeia. Inclusive, essa daqui é uma parceria da Laika com o Estude em Portugal, para que você, estudante, possa ter o seu chip de forma gratuita assim quando você chega em Portugal. Então você pode solicitar no link que está aparecendo aqui na tela, no QR Code, se você está ouvindo pelo Spotify, depois vem aqui no YouTube assistir, e você pode por aí solicitar o teu chip quando você já tiver chegado em Portugal, combinado? E aqui você vai ter dados móveis para todos os países da União Europeia e também para dentro da Inglaterra. E esse chip aqui, olha, é do professor Nino, é seu, Nino. Obrigado, meu. Olha, agora falando de bibliografia, não é, do Brasil, que minha formação apesar de ser em produção cultural, fiz inovação de produtos e processos como mestrado e doutoramento em mídia, arte digital, eu pude ali namorar um pouco o marketing, porque eu adoro, eu tenho uma fé pelo marketing, e eu sei que a bibliografia a nível mundial, até quando a gente vai pensar português, conteúdo em português e marketing, vem logo o Brasil, né, nas pesquisas que a gente tá. E o Nino desenvolveu aqui uma metodologia PEND, que tá aqui nesse livro físico, que também tem a versão digital, não tem? Conta pra gente como é que foi esse processo, Nino. Olha, o livro, né, e a metodologia PEND, bicho, a primeira linha do livro, né, assim, quando eu tive assim, uma ideia, rascunhei assim, a primeira linha, foi em 2009, né? É óbvio que eu demorei a publicar por uma série de razões, que é da primeira linha até o segundo parágrafo, você leva 2 anos, né? Então tem umas coisas dessas. Sim. Mas essa metodologia eu desenvolvi por conta de uma necessidade. Eu já com pós-graduação e com mestrado, quando eu fui precisar fazer um planejamento estratégico de marketing digital, como se chamava na época, né? Não tanto na era digital, para uma organização britânica, para o British Council, inclusive, que também mexe com educação, você também deve conhecer. Sim. A área digital não estava bem contemplada no que havia de referência, de bibliografia, etc., para planejamento de marketing na altura. Então eu peguei as bases dos grandes nomes de planejamento estratégico de marketing, marketing estratégico da área de marketing, essa base, e fui colocando inicialmente assim um tempero, umas adaptações do digital, né, para poder caber com aquelas novidades, né, na altura, né, se foi em 2006 talvez. Isso foi dando certo, e aí foi aprimorando, eu comecei a usar isso logo depois, em 2008, para os meus clientes de consultoria. Então, ela nasceu com esse embasamento científico e foi inúmeras vezes testada no mercado, né, dando aula, aí os alunos colocavam em prática, eu também colocava isso com o cliente, etc. E aí pronto, aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora vamos lá, vamos escrever.
preparei o livro e aí, em certa altura, realmente estava um livro gigantesco, ele tinha mais de 700 páginas, e eu convidei uma pessoa, a Lidiane, que hoje em dia também trabalha comigo, já estamos no segundo livro, ela está me ajudando também, para deixar mais organizado. Eu também estava muito cansado de ficar tanto tempo ali mexendo naquilo, né, e tal, você acaba... E quando a gente estava escrevendo da mesma coisa, tem hora que a gente acha que já falou Quer aquilo, desistir, exato. Isso, ela pegava ali, não, você falou isso aqui, mas tem essa incongruência e tal. Então fiquei com ela mais um ano, trabalhando nesse refinamento, e aí encontrei a editora DVS, indicada pelo Rafael Reis, um grande nome lá no Brasil de marketing digital, também tem livro cá em Portugal, o livro Marketing de Conteúdo, e a DVS também foi ótima, porque eu parecia ser uma estrela, não tinha feito nenhum livro na minha... Já tinha feito capítulo em livro, mas livro meu nenhum. Só que eu falei assim, cara, olha só, esse livro, ele tem que ser grande, ele tem que ser colorido, ele tem que ser cheio de imagem. Eu coloquei um monte de coisa, porque a minha intenção... Tabelas, eu já estava passando o olho aqui, olha, tabelas comparativas, é quase que um digital escrito. Pois, porque a intenção, Igor, era o seguinte, cara, alguém que não conhece essa metodologia vai saber colocar em prática, e é um livro que eu não quero fazer só lá para o camarada que vai trabalhar numa agência, ou numa empresa, ou como consultor. Eu quero que seja usado na universidade, no mestrado, na pós-graduação. Então ele é todo muito bem referenciado, né? Ele não é chato no sentido de tudo segundo o fulano ou Beltrano, mas ele dá aquela segurança. Então isso tinha que ser feito dessa maneira, né? E a DVS foi golaço e chegou agora em Portugal. Essa edição, como eu te falei, é aquela que eu trouxe do Brasil e não, né, já acabou tudo, graças a Deus. E agora tá chegando em Portugal na semana que vem já. Então o pessoal já, no Brasil, se você está assistindo no Brasil, você já consegue ter acesso a esse material, não é? Gente, é uma bíblia mesmo. Olha, eu tava vendo aqui todas as coisas. É muito interessante. Olha, tem muitas informações gráficas e visuais que auxiliam a gente, olha. Exemplo de framework, olha, para quem gosta do marketing, vale a pena dar uma procurada nesse material aqui. Nino, o que isso mudou na tua vida? Olha, primeiro que eu acho que é uma realização pessoal, né, cara? O primeiro sentimento é alívio, né? Tipo, caraca, terminei, bicho. Terminei. Posso estar publicado, graças a Deus. Então foi alívio. Depois foi... cara, assim, uma coisa que, como nunca ninguém me perguntou, já que esse livro é recente, né? Eu vou falar com você, mas é uma coisa engraçada. Eu achei, cara, assim, o máximo, cara, quando eu vi em vários marcos, né? Assim, primeiro foi quando eu vi assim, o livro na Amazon. Eu falei, caraca, o livro tá na Amazon. Foi muito legal, assim, o sentimento, né? Depois foi quando eu vi ele numa livraria, que foi quando eu lancei lá no Brasil. Porque eu só vi em livraria de verdade uma vez. Quando eu já estava pegando o avião lá em São Paulo de volta, na livraria do aeroporto tinha o livro. Né? E foi quase que um acaso, eu nunca vi ele, então foi uma sensação bacana. Então tem esse lado, né, de realização, né, filho Sim. e tal. Né? Agora, a outra coisa é que eu genuinamente, e cada vez mais, a minha, não só o que me desperta amor, interesse pessoal particular, é educação, como eu falei, eu estou num background familiar por isso também, né, e tal, e é o que eu acho que me dá mais retorno. Financeiro certamente não, mas me dá mais retorno como pessoa. Então, quando eu comecei a ver pessoas que não era aluno meu, não era professor colega, pessoas que eu não conhecia, nossa, eu tô lendo o livro, comprei, por que eu não descobri antes? Caramba, nossa, você isso aqui e tal. Eu falei, putz, cara, que legal. Então acho que é essa sensação, né? E eu já tô no segundo, cara. Eu sou meio louco com esse troço, bicho. Eu sempre gostei de escrever, né? Já ganhei concurso de redação quando era da faculdade, da escola, né? Quando era criança, então sempre gostei. E esse livro é um livro, vamos dizer, mais técnico, né? O cara vai aprender a metodologia de marketing na era digital. Mas eu tenho assim uma visão, uma abordagem de marketing que é um pouco crítica. Eu gosto de olhar a parte histórica de marketing, que é pouco comum. Então o meu segundo vai mais nessa linha, sacou? É um livro mais leve para o camarada ele ler, aprender de marketing mais tranquilão, assim. Sim. A gente tem fotos aí Eita, do manuscrito. Olha para isso, vai para Manuscrito. museu já. Olha aí. Exato, Esse aí é o quê? Foi a primeira versão? Qual foi a fase dessa foto aí? Esse em 2017 foi quando eu dei por mim. Né? Até o título ele tá diferente, né? O subtítulo. E o título também. Foi quando eu falei assim, ó, tá tranquilo, acabei. Aí eu imprimi para dar para algumas pessoas. Para falar assim, fulano, lê isso aí, o que você acha, né, e tal. E aí colhi feedback. Só que aconteceu uma coisa, cara, que eu por volta dessa época, eu fiquei bem doente. Eu fiquei assim uns 6 meses que
Foi uma coisa boba, cara. Eu fiquei 6 meses, um pouco menos talvez, que eu fui emagrecendo, eu não tinha vontade de fazer nada, cara, eu tava assim, um lixo. O que é depressão? Será que é coisa grave, né? Sei lá, será que é um câncer? A gente tem histórico na família, aquela coisa toda. E fomos procurando. Bicho, o que era? Tem uma coisa que a gente lá no Brasil chama de sapinho, né? Sabe aquela coisa que dá assim na boca? Sim. Boqueira, depende do lugar, como é que chama, né? Que é um vírus completamente inofensivo que criança pega e quase todo ser humano tem. Sim. Por algum motivo, em mim, deu um pau que assim o meu fígado ficou gigante, eu comecei a ter um monte de problema por conta disso. Quando eu descobri, eu tomei a ciclovir, cara. Sabe aquele de herpes que o pessoal toma? Eu tomei desse, acabou no dia seguinte, né? Então, nesse período, eu fiquei assim muito tempo sem conseguir meio que fazer nada e foi meio que desandou assim um pouco a vida. Aí eu retomei a questão do livro nessa reta final, aí deve ter sido talvez na época meio da pandemia, que aí eu peguei para poder finalizar, porque esse tipo de livro, a preocupação era dele não ser 6 meses depois ficar velho. Né? Então a gente tirou muita coisa de dado, de ferramenta, para dar para o cara mais uma mentalidade, né? Marketing tem muito a ver com isso. Aí então pronto, eu acho que... Isso é importante. A sala de aula do professor Nino não é só a física que a gente conhece, né? Espaço físico, mas também no digital, porque tem agora umas produções de conteúdo em vídeo que o professor tem feito. Vamos ver um pouco desse material que ele tem distribuído aí nas redes sociais para o pessoal aprender mais de marketing. Temos aí, olha, vídeos para as redes rápidas, não é? Você tá vendo aí. A gente não tem som aqui, Nicolas. Não sei se tem trilha sonora esse material. Acho que não. Deve ter só eu falando. E o que é esse conteúdo aí, Nino? Conta pra gente. Rapaz, esse conteúdo primeiro revela o que eu acho do frio de Portugal, né? Eu tô no meu escritório, que é muito frio, eu devo estar com o aquecedor ligado, inclusive. Mas essa pegada é uma pegada que vocês escolheram super bem, reflete muito o que eu penso de marketing, né? Eu, por exemplo, isso é uma das polêmicas que me faz eu perder muitos seguidores, ou sei lá, fãs, como é que chama, mas também ganhar um monte. Essa é a história da persona, né? O marketing, ele de um tempo mais recente para cá, ele foi tomado de assalto por pessoas que enxergam o marketing de maneira muito superficial. A maior parte por ignorância, por não conhecer. Não é de safadeza, ele vai enganar o fulano. O cara não conhece, ele repete aquilo. Né? Então, persona é um caso que não tem nenhuma lógica tá dentro de marketing, no entanto, acabou sendo a base dos trabalhos de marketing, particularmente de agências, nos últimos anos. Né? Então, é uma das coisas que eu gosto de colocar sobre questão. Eu sempre falo, Igor, que é o seguinte: olha, você não precisa acreditar em mim e parar de usar persona amanhã. Eu não quero convencer ninguém. Mas eu gostaria que a pessoa ela fosse tentar ver um outro lado. Então você já sabe todo mundo que fala bem de persona, ou de funil, ou daquele passo a passo para chegar ao sucesso, etc. E eu te ofereço outras fontes, né? Dou lá um embasamento para você poder procurar e analisar. É isso que eu peço, assim, bicho, vai ver outra coisa e depois toma a tua conclusão. Legal, legal. Eu me identifico com isso porque pela primeira vez na vida eu tô vendo alguém que não faz, pra mim não faz sentido muito a persona, o pessoal fala pra mim, eu fico, tá, é isso aí, mas realmente, às vezes eu vou mais não pela, ok, aquela persona, vamos desenvolver a solução para aquela pessoa. Primeiro tem que estudar tudo e depois desenvolver a solução. Eu acho que o Estúdio em Portugal nasceu muito no caminho contrário, onde primeiro, na prática, fomos fazendo o que as pessoas precisavam e partiu muito de uma experiência pessoal minha, no processo de mudança para Portugal, onde há 6 anos atrás a internet era mato, como se diz. Não é? Então eu vim de mobilidade para uma faculdade em Portugal, o que era para ser só 6 meses, hoje já são 6 anos. Eu vim para fazer uma mobilidade numa cidade que não existia nada sobre ela na internet, não existia nada sobre aquela faculdade, eu não sabia onde eu estava me metendo, e eu falei, cara, o quanto de gente, assim como eu, deve estar passando por isso. Mas o seu caminho não foi ao contrário, o seu caminho foi o que deve ser de marketing. Porque olha só, a tua história me mostra o seguinte, você, né, fez esse percurso, chegou aqui, aí você começou a perceber que tinha um monte de buraco, né? Poxa, e outras pessoas iguais a mim? O cara não vai saber que cidade é essa, como é que tal coisa na faculdade e tal. Então o que você viu foi que pessoas igual a você, vamos, né, só que tentar falar que é um grupo de pessoas jovens, com certo perfil, que querem estudar fora, ou especificamente em Portugal, você percebeu isso, falou, cara, tem uma coisa para eu poder fazer aí. O marketing é assim. Eu deveria, no marketing,
começar a ter como ponto de partida, como centro, o cliente. Então, justamente, olha, tem um buraco aí, tem pessoas que querem vir estudar em Portugal e caem em cilada, gastam dinheiro à toa, perdem tempo à toa. Eu vou tentar ajudar essas pessoas. Você viu lá o que o cliente queria e desenvolveu um produto, aí você pensou em fazer, vamos fazer esse vídeo, esse tipo de conteúdo, e você foi aprimorando para atender ao que o público lá queria. Sim. E não é à toa que a coisa deu certo. Não foi assim, eu queria tanto ter um estúdio para falar de Portugal, e não foi assim, foi o contrário. E nem tinha soluções ou produtos, era Exato. só a produção de conteúdo, e depois que isso foi surgindo, inclusive, curiosamente, foi com a pandemia, né? O nosso início era trabalhar apenas nas universidades, onde as universidades contratariam ali em divulgação, e na pandemia a gente começou a perceber que o público que estava recebendo isso tinham pessoas dispostas a pagar por um atendimento mais personalizado, e ali nasceu o nosso programa de mentoria, que hoje é um sucesso. Inclusive, se você está num planejamento de mudança para Portugal e já entendeu que o visto de estudo é o melhor caminho, porque de fato é mais fácil, mais rápido, enfim, tem diversos benefícios, e precisa encontrar a faculdade que melhor combina com você, uma análise prévia das suas notas, porque cada faculdade em Portugal tem o seu processo. Então, não existe um padrão, não é que, tipo, no Brasil, que tem um SISU, tu bota a tua nota e tu vê onde foi aprovado. Não é assim. Cada faculdade tem o seu próprio edital, tem o seu próprio calendário, a sua própria lista de documentos. São infinitas variações, sem contar os tipos de curso, sem contar graduação, mestrado, doutorado, cursos técnicos, e depois o curso em si que você gostaria de fazer, o valor que custa cada um. Enfim, são muitas variações, e que o nosso programa de mentoria, de forma humanizada, por videochamada, você tem um mentor para te acompanhar e identificar todas essas tuas necessidades. E pronto, é por isso que hoje o Estúdio em Portugal tem aí já uma equipe de 14 colaboradores para poder dar conta de tanto trabalho que a gente tem pela frente. Ô, Igor, e acho que você está falando, né, do que vocês fazem aqui, é muito interessante, porque eu costumo dizer para alunos meus que querem vir para cá que o processo de vir para cá já é eliminatório. Muita gente desiste nesse momento. Né? Nina, é difícil achar coisa, eu não sei se eu quero isso ou aquilo e tal. Então, eu já percebo que isso é uma coisa que já faz muitas pessoas desistirem. Tem um lado bom, né? Que é quem desiste, tá bom, então não vem para cá. Mas é bom ter uma assessoria que possa ajudar nesse sentido. E a outra coisa é que você falava, você tem até nomenclatura diferente. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Tratado de Bolonha falamos aqui hoje. Erasmus falamos aqui hoje. Tudo isso são coisas que vão fazer a diferença para o camarada poder vir para cá. E a outra coisa também que eu imagino que também vocês façam, que deve ser interessante, a gente tem cá em Portugal várias universidades boas, e você tem desde a beira da praia no Algarve, num lugar um pouco mais selvagem, diferente, numa ilha, por exemplo, ou então em lugar que tem neve. Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Claro, porque isso está diretamente ligado à adaptação. E se a gente não está confortável onde a gente está, olha, nada vai mudar isso. Então, isso é muito importante e é levado em consideração no nosso programa de mentoria, que se você quiser saber mais, é só entrar em contato no nosso WhatsApp. Nossa equipe está lá preparada para te ajudar. Agora, Nino, me conta aqui, a gente está já chegando no final da nossa conversa. Que conversa gostosa, quando a gente fala do que a gente gosta, isso vai embora. Qual é a dica que você deixa assim para quem gosta da área do marketing, quem está lá no Brasil, está pensando em vir para Portugal, a principal diferença, o que o cara tem que ter ali em mente na hora de entrar num novo mercado, de que definitivamente não é a mesma coisa? Para um cara de marketing lá no Brasil vir para cá para trabalhar com marketing. Sim. Tá. A primeira coisa, eu acho que nunca faz falta na carreira é ter humildade, né? É ter humildade. Eu acho que eu tenho reparado muitas pessoas, não, algumas boas, qualificadas, outras nem por isso, que vêm para cá e deixam de ter uma humildade. Eu acho que sempre é saudável, né? Você respeitar o local, você ter humildade até para saber que existe muito arroz e feijão para comer, entender de Portugal, da cultura local, né? São coisas que a gente tem que aprender trabalhando com marketing. Então, acho que isso é um ponto importante. O outro é entender que você vem para cá não para ficar rico. Aqui eu acho que não tem essa questão, não tem nem muita essa preocupação na sociedade, que eu acho ótimo. A sociedade é um pouco mais igual, ou melhor, com um pouco menos de desigualdades, né? Mas eu acho que você vem para o longo prazo.
né, no meu ponto de vista. Então, quer um salário grande, você jovem, aí eu acho que é uma multinacional no Brasil. Agora, você quer construir algo num lugar mais pacífico, como você colocou, Portugal está sempre, né, está há muitos anos entre os 5, 10 mais seguros do mundo. Sim. Você quer um país que você vai ter uma educação boa, seja para você ou para os seus filhos eventualmente. Você quer ter um lugar que tenha essa preocupação de ter uma sociedade mais equilibrada. Então, eu acho que é uma coisa mais de longo prazo. Então, eu acho que tem que ter essa mentalidade e investir na área. Não é nem a minha área, mas eu investiria nisso. Na área lá do nosso amigo Felipe Girão, que esteve aqui no outro episódio, do episódio anterior do podcast, investir em inteligência, estratégia, essa parte toda de performance, né? Porque o mercado, e eu conversava isso muito com o Felipe Girão há um tempo, e há muito tempo eu digo isso, a parte operacional, que é ficar executando ferramenta, que é boa parte do mercado brasileiro, vale dizer, e português também, inclusive os cursos em Portugal, é importante ter essa mentoria, não estou nem vendendo nada aqui não, porque eu não ganho comissão, mas você sabe, Igor, que em marketing, eu tenho cursos aqui em Portugal, existe, que são inacreditavelmente ferramentais. O cara tem uma matéria que é Twitter, inacreditável, o cara tem que aprender ferramenta numa faculdade, tem. E tem outros que são mais estratégicos para desenvolver e tal. Então, essa seleção é muito importante. Eu sairia dessa parte operacional para tentar desenvolver essa questão de raciocínio estratégico, como, por exemplo, a área de performance de inteligência. Eu acho que são dicas que vão ajudar o camarada a vir para cá de maneira um pouco mais... fora o que você falou antes, obviamente, da parte de planejamento, de viagem e tal. Claro. Olha, gente, network é fundamental. Inclusive, se você quiser assistir essa entrevista aqui com o Felipe Girão, foi o episódio anterior aqui, já está disponível no nosso canal. Então, se você curte marketing, eu indico você aí a conhecer também aí o que brasileiros têm feito aqui em Portugal para transformar o cenário, sobretudo na área do marketing. Agora, conta pra gente uma das coisas que você não gostou em Portugal. Detestou. Honestamente, de cabeça e com certeza, eu só diria a questão do tempo no Porto, porque eu, Nino, minha esposa sente menos, eu não gosto de tanto frio, aqui chove muito e é muito frio, na minha opinião. E tem pessoas que estão no Porto por conta disso, então é claro que isso é muito particular. Esse é um ponto. Olha, eu acho que honestamente... talvez uma pessoa que tem ali uma vida mais de cidade, né? Sei lá, um cara da cidade de São Paulo, cidade de Belo Horizonte, aquela agitação toda, eu acho que pode sentir um pouco, porque aqui é mais, Portugal em geral é um pouco mais pacato, né? Mas para mim isso é uma vantagem, né? Então, honestamente, eu só diria isso, tempo. Né? De cabeça não é coisa que eu lembro. Bacana. Vamos aproveitar que a gente tem um especialista aqui da área do marketing e eu sei que muitas pessoas assistem a gente aqui que são empreendedores, assuntos que não são tão direcionados ao estudo, mas que são paralelos, pessoas que querem abrir seu próprio negócio ou que querem vir para cá para trabalhar em grandes empresas e tudo mais. Agora, direcionado a quem tem o seu próprio negócio. Nino, como que você daria assim de orientação para quem tem pouco recurso, tem um pequeno negócio, vai chegar em Portugal, no que investir para entrar no marketing digital? Olha, com pouco recurso, obviamente, tudo é mais difícil, né? E aí tem que avaliar bem se você vai vir para cá com pouco recurso, né? Planejamento financeiro. Claro, exatamente. Agora, a área de e-commerce em Portugal, ela... Pensa o seguinte, Portugal deve ter 10, 11 milhões de habitantes. Né? Desses 10, 11 milhões, uma parcela é consumidora ativa, uma parcela grande consumidora ativa, mas uma parcela menor do que 11 milhões compra com regularidade no e-commerce. Então, se você abre um e-commerce no Brasil, você potencialmente está falando com 100 milhões de pessoas, que é quem compra e-commerce de vez em quando. Em Portugal, você tem a população inteira é 10% só de quem compra e-commerce no Brasil. Então é uma outra realidade. Então eu acho que uma das coisas interessantes, eu tenho alunos que fizeram isso para se fazer em Portugal, o camarada vem para cá para estudar ou para ter esse próprio negócio, sendo digital, bicho, esquece só Portugal, né? Se o seu business é online, você trabalha, seja Portugal, Brasil, dependendo do que couber, ou... Cá na Europa, existem aquelas facilidades de menos taxa, menos isenção daquilo e tal, pra imposto. Dentro da Europa, Exato, então você vende dentro da Europa. Eu acho que pode ser realmente uma baita de uma
de uma oportunidade agora. Aquelas coisas que todo dia tem brasileiro vindo para cá porque vai ser o rei do açaí, vai ser o rei da coxinha, essas coisas do Brasil, esquece. Isso aí, sabe... Você sente que tá saturado já aqui? Eu não sei se é saturado, mas eu pensaria o seguinte, falar assim, cara, tem coisas que são tão óbvias que eu acho que não sou eu o esperto a pensar que ainda ninguém descobriu o açaí em Portugal e eu que vou ser o cara que vai fazer dar certo. Eu acho que não é... Pode acontecer? Realmente pode. Eu acho que o mais provável deve ter razões pelas quais não dá certo esse negócio, seja lá o que for. Então, como você também deve saber, Igor, o que já teve de marca de açaí, eu falo açaí porque eu sou louco por açaí, né? De açaí aqui é inacreditável, né? Volta e meia marca abrindo. Então, eu acho que para o camarada dar um passo desse, eu acho completamente loucura você fazer um investimento qualquer que seja lá no Brasil, né, sem essa pesquisa do que realmente está acontecendo. Porque, bicho, às vezes para uma pessoa, né, o camarada não diz lá, o cara que fala que tem tudo meritocêntrico, que faz lá vídeo para poder ficar rico, ele não conta que ele tem um respaldo, ou familiar, né, hereditário, como lá desde das capitanias, que o sustenta. A maior parte da população não é assim. Então, às vezes, o cara dá uma jogada dessa, de gastar lá 20 mil reais que ele juntou a vida inteira, ele coloca numa aposta dessa e dá errado. Então eu acho loucura. Eu acho que tem que fazer com muita calma e, entretanto, volto a dizer, Igor, guarde a ressalva aqui. Eu tenho 40 e tantos anos, sou casado, estou num outro momento. Talvez, se eu tivesse 20 e pouco, eu acho que eu faria tudo isso, é coisa loucura que eu falo para não fazer. Eu acho que eu colocava a mochila nas costas e vou, cara, lá eu me viro. Exceto a questão do visto que você falou, que é um mole que eu não daria, não. Sim. Mas fora isso, eu também acho que eu viria para cá meio de peito aberto se eu fosse jovem, né? Sim, sim. E você, como é que é? Conta pra gente aqui nos comentários. Deixa aí qual que é o seu perfil, a sua persona. Se você é o jovem louco que vai vir com a mochila, mas com visto, ou se você já tá vindo com família. Inclusive, muitas pessoas têm nos procurado para mestrados, para doutorados, pessoas que já têm família. E, inclusive, isso é uma das coisas consideradas na mentoria. Se tem filhos pequenos, escolas, para os filhos pequenos. Então, tudo isso é muito importante. Nino, foi um prazer receber você aqui. E um presente especial para você é o nosso avião dourado. Esse daqui é um marco, né? É o principal elemento de transformação que traz o pessoal lá do Brasil, mente brilhante, daqui para lá, de lá para cá. E o mundo é o nosso lugar. Portanto, esse também é o símbolo, né, do estúdio em Portugal. E esse agora é teu para levar sempre a gente no peito junto com você. Muito obrigado. Mestre, muito obrigado. Olha, eu não tinha ideia que ia ser tão carinhoso o podcast. Vocês mostraram coisa aí antiga. Me senti realmente naqueles programas, né, e tal. Com essas lembranças todas, eu fico muito, muito feliz. O avião é uma coisa muito importante para marketing, né? Os meios de transporte são muito importantes. Avião, agora drone, etc, etc. Vou guardar. Eu não vou usar porque eu não uso muito roupa para colocar isso. Mas deve ter visto na minha estante, eu coloco lá alguns prêmios que eu ganhei, troféu, qualquer coisa, eu vou adicionar também lá na minha estante. O pessoal ver meus vídeos, vai ver também. Muito obrigado. Bacana, eu que agradeço, ficamos felizes por esse carinho. E se você quer conhecer mais sobre marketing, o episódio passado foi com o Felipe Girão e indico você a receber. Indico você a assistir. E também se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí o seu like. E no próximo vídeo tem mais toda semana aqui no Portugal Podcast. Te espero por lá. Um forte abraço e até mais. Tchau!